Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao Papo com Café, hoje em São Lourenço, com a minha colega, minha dupla de trabalhos do Senac, né? Angélica. Fala, dupla. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito lisonjeado por abrir as portas da tua casa, por ter um momento de conversa, né? Porque isso a gente aprende. Eu aprendi muito até agora contigo, e para vocês que não sabem, a gente toma o café antes, durante e depois. Sim. Porque isso é uma experiência única. E eu estou muito encantado com São Lourenço, de verdade. Seja bem-vindo ao Papo com Café. Dupla, só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu aprendi que a gente não fala que estava ansiosa, né? A gente estava animada. Então eu estava muito animada por esse Papo com Café. E realmente a gente já tomou umas xícaras de café antes, né? E continuamos agora. Eu fico muito feliz de te receber na minha casa. Eu tinha essa expectativa da gente se conhecer pessoalmente, porque a gente vem trabalhando juntos já tem 2 anos, né? E a gente não tinha conseguido se conhecer pessoalmente. Apesar da gente trocar mensagens no WhatsApp, como é que a gente resolve isso aqui, Lucas? Me dá uma ideia para isso, me dá uma ideia para aquilo. Mas é bom esse contato também, assim, né? É bom. E São Lourenço do Sul, sou extremamente suspeita em falar, eu adoro morar aqui, eu acho que é uma cidade fantástica. Então fico feliz que também tenha gostado de conhecer um pouquinho esse cantinho aqui do Rio Grande do Sul, né? A terra de todas as paisagens. Olha aí. Pessoal, sabe que a gente, eu chamei a Angélica de dupla, né? Porque a gente dividia as turmas de atualizações, né? E eu dava um conteúdo e ela dava outro, ou então ela começava o conteúdo e eu finalizava o conteúdo, né? E esse momento de conversar pessoalmente a gente não tinha, porque a gente começou a trabalhar no começo da pandemia, e aonde do presencial migrou para o online. Então, imagina que vocês estão dando aula presencial e de uma hora para outra voltou, ou começou, aliás, no online, né? Então a gente teve que aprender junto com muitos instrutores que estão nos olhando, né? Exatamente. A gente teve que aprender junto. Imagina, a primeira turma foi uma loucura, sabe? E eu fico, assim, bem feliz em estar aqui, Angélica, porque lá no comecinho, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente conversou um pouco mais, assim, né? Tu me relatou um pouco da tua história, que ela fechou muito com a minha, né? Porque eu queria que contasse isso pro pessoal, né? Como é que tu entrou no CFC? Como é que tu... Ninguém para do nada, né? Ó, tu tá aqui agora. Não, tu chega até ali, né? Como é que era a Angélica antes? Como é que tu foi parar no CFC? E hoje, como diretora do CFC, né? Sim, realmente quando a gente começou a conversar teve isso, né? A gente começou nossa conversa e tu começou a falar um pouco da tua, e se eu continuasse a partir do momento da tua, parecia que a gente estava falando da mesma história, né? Eu comecei a trabalhar no CFC com 17 anos. Foi um momento assim, não escolhi o CFC, tem que ser o CFC, não conhecia ninguém do CFC. Na verdade, eu não tinha nem ideia de como as coisas aconteciam no CFC, eu só sabia que a pessoa precisava procurar um centro de formação de condutores para fazer uma habilitação. Era o que eu sabia. E chegou um momento assim que eu precisei... Não tem problema. A gente tem uns erros de gravação, porque a gente tem pessoas na casa. Ô, meu filho, preciso de uma colaboração tua, tá bem? Então dá uma segurada no jogo aí. Obrigada. Então eu comecei a trabalhar no CFC com 17 anos, porque chegou um momento que eu queria ter uma independência financeira. Não queria sempre pedir dinheiro para os meus pais para fazer as coisas que daqui a pouco... na visão deles não era necessário, enfim. E aí eu lembro que a gente tem a CI aqui em São Lourenço do Sul, né? E tinha o projeto Jovem Aprendiz, o Centro de Integração, Escola, enfim. E aí eu deixei meu currículo lá e tinha um colega meu que trabalhava na CI. E aí ele disse, olha, Angélica, estão precisando de gente no CFC, quem sabe tu vai fazer uma entrevista. E aí, nessa função que eu fui fazer uma entrevista no CFC, conheci o pessoal lá
E me chamaram, me selecionaram, entrevistaram essas pessoas. Eu me senti muito bem com isso, porque a gente tem essa vaidade, assim, de... fui escolhido, mas não tinha a mínima ideia se ia dar certo ou não. Comecei a trabalhar, assim, no CFC. E 1 ano eu fiquei trabalhando como jovem aprendiz. E aí, nessa situação, a gente precisa estar estudando, né? E como com 18 anos eu já estava me formando no ensino médio, ali no final do ano, com 17 me formando no ensino médio, a empresa tinha que escolher. Ou tu demitia o jovem aprendiz, né, em função disso, ou tu admitia. E aí, para minha felicidade, eu fui admitida. Então, comecei no atendimento do CFC. Olha só, deixa eu até pegar um gancho, Angélica, que isso é muito bacana. Porque existe o jovem aprendiz, pelo menos dos CFCs que eu conheço, das pessoas que eu me relaciono, isso não é hábito acontecer. Quando o CFC contrata, geralmente ele contrata e é um funcionário padrão CLT, com a carteira assinada, trabalhando lá 44 horas semanais, né, de segunda a sábado, de segunda a sexta, enfim. Mas o jovem aprendiz, para mim, é novo. É rotineiro aqui na tua região isso acontecer com as empresas? Ou foi uma coincidência contigo? Ou depois que tu já estava no CFC, entraram outros também da mesma forma que tu? Olha só que legal isso, de certa forma, assim. Algumas empresas aqui fazem, né, essa contratação pelo CIE, pelo jovem aprendiz, por opção, outras por obrigação. Porque existe dentro dessa dinâmica de empresa, dependendo eu não sei exatamente dizer isso, vou dar uma falhada, mas dentro do contexto fiscal, enfim, que a empresa das normas exigidas. Das normas, dependendo do nível da quantidade de contratações e demissões, isso pode ser obrigatoriedade para a empresa. Mas no meu caso não foi uma opção da gestora naquele momento. Depois acabou ocorrendo, eu acho que mais uma contratação nesse sentido, mas a gente tem uma rotatividade bem baixa no CFC. Então acaba que as pessoas ficam bastante tempo, elas entram e elas ficam, tanto que eu tô todo esse tempo lá, né? E agora, justamente agora, no mês passado, a gente teve uma jovem aprendiz que foi contratada. E é engraçado que conforme a gente vai acontecendo as coisas na vida da gente, a gente vai percebendo que ciclos começam e terminam e alguns são parecidos com o nosso, né? E agora a gente recebe ela e me fez lembrar muito disso tudo, de quando eu comecei, né? De quantas expectativas a gente tem, do quanto a gente acha que vai... o que a gente quer alcançar, e às vezes a gente não tem nem ideia do que a gente quer alcançar, de quanto tempo a gente vai ficar. Porque inicialmente eu pensei que seria um tempo de estágio ali do jovem aprendiz e não sabia o que ia acontecer depois, né? Fazer a função de atendente normal como qualquer outro atendente. Isso aí. Só que com uma carga horária menor, é isso, né? Exatamente, era porque turno, um turno a gente estuda e o outro turno a gente trabalha. Então foi nesse sentido. Aí conforme eu me formei, eu aguardei, né, essa questão toda, e aí eu comecei a trabalhar num período integral. Aí foi contratado. Aí fui contratado. E aí como atendente, contratado, quanto tempo tu ficou trabalhando como atendente? Eu fui contratado em 2001 como atendente e fiquei trabalhando como atendente, somente como atendente até 2005, quando eu fiz 21 anos e fiz curso de instrutor. Mas mesmo depois que eu já era instrutora, né, que foi um acontecimento muito marcante na minha vida, porque eu me senti muito bem com aquilo. Eu não dirigia todos os dias, então eu acho que assim como acontece com muitos dos nossos alunos, a gente tem aquela, eu vou ter que passar por uma prova prática, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? Será que o instrutor vai me reprovar? Nossa, imagina que vergonha trabalhando no CFC, ser reprovado no curso de instrutor. E aí, como a nossa cidade aqui, São Lourenço, é uma cidade relativamente pequena, a gente não tem curso de instrutor aqui. Aí, então, a gente vai para a cidade vizinha. E lá, a cidade vizinha, Pelotas, é uma cidade muito maior que aqui, então o trânsito é mais intenso. Então, era uma preocupação a mais, né? Então, em 2005 me tornei instrutora, deu tudo certo, tive o plenamente satisfatório no teórico, no prático, muito, muito tranquilo ali. Tu fez a carteira na autoescola, trabalhando na autoescola. Sim,
Foi uma cobrança bem severa. Por livre e espontânea pressão, na verdade, tipo isso. Com quem tu vai fazer aula, Angélica? Como vai ser isso? Tu tem que passar, tu não pode rodar, né? Tem um pouco. É uma brincadeira, mas a gente sabe que a gente tá em situação de teste, não é fácil, né? E acabou que eu passei de primeira ali no carro, como a gente fala, mas na moto não aconteceu dessa forma. Mas depois a gente conta isso. Reprovou uma vez na moto? Reprovei. E eu também reprovei uma vez na moto, olha só. E eu conto como é que eu reprovei na moto. Eu também, né, entrei com 17 anos no CFC, através do meu irmão, na verdade, ele trabalhava já no CFC e eu fui indicado para trabalhar. E aí eu entrei para trabalhar no posto de combustível que o proprietário tinha na época, né, lá no administrativo, e aí passou 2 meses eu já fui trabalhar no atendimento. Fiz a carteira lá para carro e moto, carro passei de primeira, mas a moto eu deixei mais que 2 dedos aqui, a jagular do capacete frouxo. E isso foi o suficiente para me reprovar, né? Então tem outra coincidência aí na nossa caminhada, né? A minha foi assim, quando chegou na 3ª volta, não sei o que aconteceu. Simplesmente eu não acelerei a moto em cima da prancha e a moto foi pro lado. E no momento que tu cai da prancha, tu é reprovado. E eu fiquei extremamente chateada. Eu sempre fui uma pessoa bem estudiosa, digamos assim. Então eu não tinha muita dificuldade de aprovar nas provas, né? Eu acompanhava o professor. Então, quando a gente se depara com uma reprovação, é uma coisa... Para quem estava acostumado a ter uma facilidade, é uma experiência ruim. Tanto que daí, quando eu fiz a minha 2ª prova, eu cheguei na pista de moto e quando eu fiz a minha adição de categoria para a categoria A, eu tinha que fazer 15 aulas práticas, eu fiz 5 aulas com cada instrutor. A gente tinha 3 instrutores na moto, eu tive aula com os 3. E quando eu fui fazer essa 2ª prova, eu só falei para uma pessoa em casa, que inclusive é meu irmão, que o Lucas conheceu um pouco. Eu só falei para ele, vou fazer a prova de novo, porque o que acontece? Quando a gente está envolvido nessa formação, né, para tirar a habilitação, como a gente costuma falar, gera uma expectativa grande de todo mundo em casa. Né? Claro que eles querem que a gente passe, eles ficam felizes com a nossa aprovação, mas acaba que toda aquela movimentação também te pressiona. Então eu pensei, eu não vou contar, porque daí se eu reprovar de novo, chegar em casa e ter que contar que eu reprovei de novo para todo mundo, vai ser muito complicado. E tanto que eu digo hoje pro pessoal, às vezes não fala que vai fazer prova, né? E aí eu fui fazer a 2ª prova e eu me lembro que quando eu tava entrando na pista, porque tem algumas coisas que ficam marcadas assim, né, na memória da gente, eu pensei assim, se eu reprovar de novo, eu não volto aqui. Eu não volto aqui porque eu não quero me submeter a essa situação de novo, porque o meu nervosismo, que na primeira prova existia, mas ele era controlável. Porque no carro eu não tinha, eu fui fazer a prova, mas eu pensava, eu posso reprovar. Mas na moto não, na moto eu fui segura porque eu sabia fazer tudo, e eu reprovei. Então quando eu fui nessa 2ª prova, eu pensei, se eu reprovar de novo agora, eu não vou voltar mais aqui, eu não vou mais fazer isso. Ô, Angélica, deixa eu pegar esse gancho, eu acho que tu falou uma coisa muito, muito, muito interessante pra gente refletir como instrutor. Como foi o teu instrutor lá da época? Primeiro que eu não sei se ele atua ainda, ou não sei se tu sabe, né? Como foi a recepção dele nesta tua reprovação, quando tu imaginava que ia passar com certeza, eu imagino que ele também. Com certeza. Como foi essa relação, sabe, do professor, do aluno? Ele não trabalha mais, porque como eu fiz com 3 instrutores, o que me deu as últimas aulas que me acompanhou. Mas os outros estavam ali por perto também, né? E eu acho que todos eles tinham essa expectativa da aprovação. Mas ele foi bem acolhedor, assim, sabe? Não, acho que não teve falha, né? Na forma que o instrutor me acolheu nesse momento de reprovação. Eu lembro dele ter falado, nossa, Angélica, a gente não esperava que tu fosse reprovar. Expectativa, né? O que aconteceu? Tu não acelerou, tu simplesmente parece que em algum momento tu não tava mais ali. E aí eu disse exatamente, até o próprio examinador foi bem acolhedor, assim, ele comentou, nossa, no finzinho da prova, né? Eu disse, pois é, né, mas acontece, com certeza eu gosto de pensar que tudo tem um motivo para acontecer, né? E depois, quando eu me tornei instrutora, que lá em 2005, que fiz o curso, aí eu comecei a ministrar cursos teóricos eventuais nas férias dos outros instrutores. Tu era atendente com o curso de instrutor,
nas férias era tu que cobria os teus colegas. Isso, ou algum motivo de Sim. doença, que infelizmente acontece. E aí, o quanto foi bom essa reprovação na hora que tu tá lá ministrando um curso teórico? Porque tu precisa ter bagagem, tu precisa ter coisas para contar. Como é bom quando o professor, e eu falo muito isso nos cursos, né, de formação e de atualização, que eu vou falando professor, instrutor, docente, porque eu acho que a gente não precisa estar totalmente vinculado a só um nome, que não é isso aí que vai definir o teu sucesso ou não, né? Então eu vou fazendo, eu falo professor, falo docente, mas é qualquer pessoa que ela está disposta a tentar fazer a pessoa sair de um nível e ir para um próximo, de acordo com o conteúdo ali que está proposto. E como é bom o professor ter essas histórias. E quando a gente tem essas histórias vivas, que tu traz a tua emoção quando tu fala, tu pega a atenção de todo mundo da sala. Sim. E aí, essa história da reprovação, toda vez que eu via que o pessoal estava ficando um pouco cansado, porque isso acontece, a gente sabe que são horas e horas de curso teórico, às vezes o pessoal trabalhou o dia inteiro, normalmente tem mais turmas à noite, e aí chega uma hora que tem aquele cansaço, então é a hora de tu fecha o livro, agora a gente vai falar de uma coisa que aconteceu na minha vida, né? E daí eu falo da bendita reprovação, que no momento foi péssimo, mas ela me rendeu coisas muito boas depois. E até no momento que tu diz que o teu instrutor está te dizendo que ele reprovou, eu acho que a cobrança em cima de ti mesmo diminui, né? Sim. Tu sabe que, para quem tá vendo o Papo com Café, esse é o momento que eu falo pra Angélica tomar o café, tá? Então foca em mim agora pra Angélica tomar o café. Na verdade, o Papo com Café agora tá indo para uma outra parte, que é a parte que docentes da formação vai falar aqui comigo. Então a gente iniciou o Papo com Café trocando experiência com demais instrutores, a gente teve a oportunidade de conversar com instrutor teórico, instrutor prático, instrutor teórico que começou há pouco, né? Profissionais que não trabalham mais na área como instrutor, diretores que não trabalham mais na área, porque todas essas vivências elas se fazem necessário para ver aonde a gente se encaixa. E o Papo com Café agora veio aqui a São Lourenço para falar um pouco mais de parte técnica, porque eu acho que esse conteúdo e esse conhecimento que nós temos, né, que a Angélica tem e que está trocando conosco hoje, ela é fundamental. E tu contando a tua história, e aí eu te perguntei se tu lembrava dessa relação com o instrutor, porque isso é algo importante hoje também. Tu disseste um exemplo que tu compartilha nas tuas turmas para os teus alunos talvez tirarem aquele peso que não podem reprovar, porque se o meu mestre ou se o meu professor errou, digamos assim, calma, eu também posso, né? Acho que isso ajuda um pouco também. Mas e a tua relação depois, dando aula, tu cobria férias, né, eventualidades, que é uma doença, né, uma dor de garganta, né? Eu imagino que deva ter situações que tu precisou contornar com ética. Como, por exemplo, isso é comum acontecer, eu gostaria de continuar fazendo aula contigo. Isso acontece no prático, né? Então, se eu vou dar aula para aluno de outro instrutor, eventualmente pode acontecer, mas tu me ensinou isso e o outro instrutor não me ensinou. Aconteceu isso enquanto tu dava aula teórica em algum momento ou não aconteceu? Assim, não, no caso eu não passei por essa experiência diretamente, até porque eu acho que isso acontece muito mais no prático, né? E no teórico a gente tem muito a forma de trabalhar com o curso fechado. Então não tem muito isso de tu passar de um instrutor para o outro. Mas no prático isso acontece muito, né? Acontece bastante da gente de ter essa questão. E aí tem aquela coisa que pode mesmo que o instrutor não tenha passado alguma coisa, ou ele não tenha passado da mesma forma que o outro, mas pode que o aluno use aquilo ali como uma desculpa para dizer que... Porque é difícil, né? Tu te colocar naquela situação de aluno, de vulnerabilidade. É muito. E aí, no momento que pode acontecer com a pessoa a mesma coisa que aconteceu comigo, ela estar acostumada a ter boas notas, a ter aprovações. E aí, a questão, a habilitação, essa formação enquanto condutor é uma coisa muito marcante na vida de todo ser humano.
né? Não, me corrija se eu estiver errado. Imagina. Mas se qualquer pessoa que a gente parar para conversar e a gente perguntar como é que foi quando tu aprendeu a dirigir, ela vai ter uma memória viva. Exato. Ela vai ter uma memória muito viva daquilo, porque é uma coisa muito marcante. Eu não sei se é pela função de ter aquela coisa, agora eu sou adulto mesmo, tenho 18 anos, posso dirigir, embora algumas pessoas comecem a dirigir muito mais tarde. Sim. E não quero dizer que tenha que ser com 18 anos, mas acho que tem um pouco disso, e tem aquela questão, agora eu vou ser mais livre, eu vou ser mais liberta, eu vou poder ir aonde eu quiser, não vou precisar depender dos meus pais, ou do meu marido, ou da minha esposa, ou seja lá quem for, né? Eu saio a hora que eu quero, eu vou conseguir o meu carro, vou conseguir minha moto. Então, é uma coisa muito viva. É uma liberdade, talvez, que tu conseguiu com a carteira, que a carteira te trouxe, né? Que realmente a gente não esquece. É uma conquista. E aí, nesse momento de daqui a pouco, tu criou toda essa expectativa que tu vai conseguir isso, e aí tu te vê naquela situação que não foi como tu pensava, e aí tu não tá aprendendo daquele jeito. Tu tende existe essa coisa no ser humano de querer desculpas, né? Não todos, mas muitos eles arranjam desculpas. Então, não sou eu o problema é o instrutor. Não quero dizer que não existam instrutores problemas. Claro. Porque assim como em qualquer profissão, instrutor tem problemas, alguns não estão daqui a pouco vocacionados para aquilo, outros mesmo não vocacionados, eles podem ter se encontrado naquilo, porque tem isso, né? Tem. Tu não precisa ser vocacionado, mas tu realmente te entregar para aquilo, tu consegue fazer um bom trabalho. Mas aí quando a gente tem a situação da pessoa que não é vocacionada, mas ela quer tentar, mas aí no meio do caminho ela não se identificou, e aí ela meio desistiu, ela não vai ter sucesso. Então a gente às vezes precisa validar o que o aluno traz, que realmente o instrutor pode não ter trazido todas as informações que eram necessárias para ele. Mas muitas vezes a gente vê que é a desculpa que o aluno... aproveitando esse momento, né? Porque a gente começa a conversar e vai surgindo situações, né, Lucas? Enquanto diretora já, porque daí teve essa função atendente, que atendente, assim, é um cargo dentro do CFC que eu admiro muito, né? Ele não precisa ter um curso para que tu seja atendente no CFC, tu vai aprendendo normalmente, pelo que eu conheço, é assim, tu vai aprendendo com quem já está lá, ou com o diretor, mas deveria, assim, daqui a pouco até ser regulamentado, enfim, porque é uma função, assim, que tu desenvolve muitas coisas, tu tem que dominar muitas coisas, envolve cada vez mais coisas, o papel do atendente, né? Sim. E às vezes, assim, até quando falta um instrutor, normalmente a gente tem mais de um instrutor preparado ali que ele vai conseguir sanar aquilo. Não estou diminuindo o papel do instrutor, claro, né? De forma alguma. Mas quando falta um atendente, se tu não tiver alguém que conhece o atendimento, a pessoa não vai conseguir substituir o atendente. Eu entendi isso que está falando e eu acho que é bem claro, né? Porque este canal, como ele é mais voltado para os profissionais do trânsito, e muitos são novos instrutores, ou ainda nem são instrutores, mas que estão se identificando. Porque a Angélica está falando uma relação que acontece no CFC, de prática dela, e que eu vivenciei por bastante tempo também. Hoje não vivencio mais. Mas quando falta o instrutor, por exemplo, que ele adoece, e que é normal, que pode acontecer. Tu cancela as aulas e aquele problema está parcialmente resolvido. Uhum. Quando falta o atendente, o CFC não vai fechar. Mas as atividades precisam continuar porque é uma relação de atendimento com o público. Exatamente. Então, essa questão eu acho bem importante tu falar. Eu confesso que nunca tinha pensado em algo mais profissional para o atendimento. Apesar de, em 2001, ter feito um curso lá no Senac com a Bernadette Bills, né? Sobre alta performance na equipe em 2001, que era um treinamento para atendentes. Que não é uma coisa muito... Na categoria como um todo, não é comum. Não é. E porque é um profissional muito específico, né, Lucas? É um atendimento que qualquer curso de atendimento com certeza vai agregar para o atendente, independente do que ele atende, mas a gente tem uma demanda de serviço muito específica, né? Sim. Que a gente trabalha numa empresa, enquanto funcionário, colaborador do CFC, a gente trabalha numa empresa privada que presta serviço para uma instituição pública e envolve muitas coisas. Mas eu adoro, eu só tenho que fazer um parênteses, né? Eu adoro conversar com pessoas
que a gente emenda um assunto um no outro, que vocês E eu nem gosto de falar. História. Eu também não, falo super devagar, né? Uma coisa que eu tive que aprender na marra enquanto instrutor. Mas a gente emenda um assunto no outro, mas eu não quero deixar perder o assunto do aluno. Então, teve a função do atendente, toda essa questão do atendente que falei para vocês, depois teve o instrutor, e aí então chegou no diretor. Quando chegou no diretor que eu comecei a conviver mais com essa questão da reclamação que o instrutor passou, o outro não passou. E para realmente colocar que às vezes também acontece do aluno trazer uma coisa que não está bem dentro da realidade, um dia chegou o atendente falando, olha, tem uma aluna que reprovou e ela tá furiosa ali no atendimento e quer falar com o diretor. É mais ou menos assim que acontece, né? E aí, então, a gente vai atender, ver o que ocorreu, né? Porque, às vezes, são coisas que tu realmente tem como contornar, como resolver. Outras coisas não, mas aí o que era a reclamação da aluna? Ela fez todas as aulas no carro de 2 portas e no dia da prova a gente colocou ela no carro de 4 portas. Detalhe, o CFC não tinha nenhum carro de 4 portas. Em suma, era o mesmo carro que ela treinava. Sim, inclusive a mesma placa, não era só era o mesmo carro, era o mesmo carro. Mesmo carro. Só que pelo nervosismo, inclusive, ela me relatou que ela abriu a porta de trás para tirar a bolsa. Como pode, né? E é uma coisa que não existia. E aí, inclusive, eu tive que levar ela até o fundo do CFC para ela ver que a gente não tinha nenhum carro. Então, é claro que existe a situação do instrutor não ter passado, mas existem coisas que acontecem nessa situação de aprendizado pelo nervosismo que uma prova, um teste gera no ser humano, que eles trazem essa situação inusitada aqui. E aí o diretor falou o que nisso, nesse momento? Né? Então isso aí também te faz ver que às vezes o teu instrutor realmente tem alguma coisa a melhorar, até porque todos nós temos, independente do que a gente está fazendo, né? E graças a Deus, porque se a gente não tivesse nada para melhorar ia se tornar um pouco sem graça, né? Sim. Mas então nesse momento fica nítido que às vezes o aluno vai te trazer uma coisa que realmente tu tem alguma coisa para fazer em termos do CFC melhorar, ou aquele atendimento, do determinado instrutor passar alguma coisa de uma forma mais clara, mas às vezes é simplesmente uma coisa que aconteceu com o aluno e aí tu tem que tentar contornar aquilo para que ele realmente entenda que também tem a parte dele, né? Tu sabe, Angélica, que isso que tu tá dizendo é muito verídico, assim, é muito fato. Isso eu nunca tinha vivenciado, mas situações parecidas. Algumas situações a gente precisa ter delicadeza para falar para o aluno, porque tu não pode simplesmente falar que o carro era o mesmo. O aluno muitas vezes pode se ofender e aí entra um papel de diretora de ter o mesmo cuidado, né? Uhum. De dizer para o aluno e de como falar para o aluno, né? Até que ela, enfim, tu vai resolver essa situação. Mas muitas situações poderiam ser evitadas se tivesse a sensibilidade do profissional, olhado mais aquele aluno, ter acalmado um pouco mais, com certeza, né? A gente não ter se tem colocado um pouco mais no aluno, né? Sim. Porque prova gera uma ansiedade em qualquer um. Né? Tanto que a Angélica relatou que ela ficou muito brava quando ela reprovou, por exemplo, porque tu não controla, né? Assim, é prova, né? Então tem coisas que acontecem que tu só vai saber no dia do exame, né? E é legal a gente falar sobre isso, porque isso foi uma relação relativamente mais fácil de contornar como diretor, porque... Mas e numa outra reclamação, talvez, de um conteúdo que não foi dado, ou que na cabeça do aluno não foi dado? E aí eu entro num ponto específico aqui, Angélica, da lomba. Já aconteceu comigo, por exemplo, enquanto diretor, do aluno chegar lá para mim e falar, olha, eu queria falar com o diretor porque eu estou me sentindo prejudicado. O que a gente faz como diretor? Recebe o aluno, conversa, o aluno vai falar, e aí o aluno vai dizer, passou X aulas e eu não aprendi a fazer a lomba. O fulano de tal não me ensinou a arrancar a lomba. Só que ele já fez 20 aulas, fez até prova muitas vezes. Como diretor, e aí entra de novo as televisões, o que eu, por hábito, tinha? Sem o aluno, conversava com o instrutor. Para saber como era aquele aluno.
como foi os treinamentos, onde foi andado, como foi feito, pedia para ver a avaliação, aquela ficha que tem no CFC que a gente preenche. Por isso a importância de preencher junto com o aluno, né? Isso tudo evita um monte de coisa, né? Ele ciente disso. Com certeza. Uma outra situação, essa já, digamos, encerrou ali porque a gente conseguiu mostrar que realmente era o mesmo carro, enfim, mas tem muitas que não terminam ali. E algumas, inclusive, se arrastam por bem mais tempo que a gente gostaria, né? Mas é isso, as versões elas têm que ser ouvidas. E aí, a partir de ouvir cada versão, a gente tem que tentar, porque a gente tenta, nem sempre a gente vai conseguir solucionar da melhor forma, né? Porque a gente também é falho. Mas aí, a cada nova situação, a gente vai se tornando mais evoluído naquilo, né? E aí, às vezes, alguma coisa que lá no início da nossa trajetória a gente tinha uma certa dificuldade, depois aquilo se torna mais fácil. Mais simples de resolver. Mas é ouvir o instrutor, tentar ter uma conversa mais aberta possível, deixar ele também falar o que está acontecendo, porque também ele pode estar passando por algum momento específico na vida dele e gerou aquela situação, porque o que é técnico, depois que não é um instrutor novo, não deveria variar muito, né, Lucas? Então tem outras coisas que talvez envolveram aquele momento e de fato ele não ter passado, ou se foi um caso do aluno não ter entendido. E a comunicação a gente sabe que é algo complicado, né? A gente fala muito isso nos nossos cursos, a comunicação. Um falou X, o outro entendeu Y, mas aí lá no meio tem um que falou M, e aí fica aquela coisa, e às vezes era só ter sentado, não, calma, o que eu falei desde o início foi isso aqui, ou talvez tenha entendido mal, ou talvez a gente não conseguiu se comunicar bem. Eu gosto muito de ir por essa situação. Olha, a comunicação é uma coisa que ela deveria ser fácil, mas nem sempre é. Então pode ter ocorrido que o instrutor tenha te passado de uma forma que tu não tenha entendido, ou falo também para o instrutor, pode que o aluno não tenha interpretado a tua aula de tal forma, mas não são situações assim, digamos... rotineiras assim, né? As reclamações, inclusive, diminuíram bastante, não tem muito, a gente não tem um nível de... uma demanda de reclamações muito altas, né? Mas é escutar as três versões e tentar ao máximo não deixar ninguém desassistido ali, né? Sim. Porque a gente não pode só culpar o instrutor, a gente não pode dizer que o aluno tá ruim, e a gente não pode se isentar enquanto CFC que tu tá respondendo ali, que tu também talvez poderia ter feito um pouquinho mais, né? Porque aí é muito fácil chegar no meu instrutor, tu não passou tal coisa pro teu aluno. Tá, mas e aí eu, enquanto diretor, o que eu fiz para ele passar? Exato. Será que tu, né, não está sendo igual com ele, que talvez ele foi com o aluno? Porque tem muito disso e pode ter acontecido. E não é uma coisa fácil, né, Lucas? Claro que não. Não é muito fácil a gente se colocar nessa situação. O meu instrutor, modo de dizer que trabalha, né, naquele momento. O instrutor aconteceu tal coisa, mas talvez não fui eu. E não é fácil isso. É uma coisa que depois, com o tempo, tu vê que quanto mais tu faz isso, mais tu progride. Mas no início a tendência é tu achar que tu tá fazendo certo, que tu estudou, tu te preparou, e aí é claro que o outro é que fez o erro. Porque daí nesse momento eu tô lá naquela do aluno, né? Sim. Não tô aceitando meu erro, mas como assim? Eu me preparei, tô tantos anos aqui no CFC. E aí quando o profissional chega nesse ponto que ele se coloca dessa forma, que ele sempre tem razão, que ele tá sempre certo, e ele não revê nada, ele não reflete nada, aí começa a ter a maioria dos erros. Na minha opinião. E aumenta a reclamação, e aumenta os problemas, tudo. E talvez futuramente é um instrutor que é substituído. Exatamente. Porque ele não aceita uma melhoria, a gente não consegue conversar, né? Não tem um interesse em evoluir, ele acha que o que ele sabe já é o suficiente e ali tá bom. Só que as relações, elas não ficam estáveis, né? Elas estão subindo, descendo. Os conteúdos, eles estão mudando em todos os momentos, né? Tanto do atendimento, quanto do diretor teórico, do instrutor teórico. Inclusive a forma que os conteúdos são passados, né? Porque há 5 anos atrás, se a gente estivesse conversando, jamais a gente ia acreditar que o remoto teria vindo com tanta força. Que o remoto estaria acontecendo do jeito que foi. E aquele instrutor que fica agarrado naquela única forma que ele tinha para fazer aquilo, que era daquela forma presencial, e hoje se deparar com isso, a gente vê quantos até desistiram do CFC. Sim, nossos colegas nossos de IES que desistiram, que não se adaptaram a essa forma. Mas será que realmente tu não tinha condições para se adaptar, ou tu simplesmente não quis enfrentar o novo?
Talvez, sabe que isso é legal, assim, é legal a gente conversar e a gente... eu acho que a gente está falando nesse meio tempo de tudo isso, também de ética, Sim. também de moral, porque no momento que eu, enquanto profissional, quantas vezes julguei o meu colega? Uhum. E talvez quantas vezes eu também fiz a mesma coisa. E tu falando disso, né, de alguns colegas que talvez não continuaram dando aula, né, nas instituições de ensino superior, que é as IES, né, que a Angélica falou agora, que é quem faz o treinamento para instrutor, a formação para diretor, não é conhecimento que falta. Às vezes ele só está cansado, sabe? E eu vejo muito isso lá no nosso meio. Às vezes a gente conhece instrutores que estão tão cansados, estão assim calejados com tudo e às vezes até desacreditados, que eles mais uma vez não estão com vontade ou com força de encarar mais uma mudança. Porque o pessoal que está olhando, né, e que talvez está entrando agora na área, a Angélica, assim como eu, a gente passou por várias etapas no CFC. Uhum. Quantas mudanças a gente passou, né? Inúmeras. Desde a troca de fundação que avaliava a prova, que tu falou da Fundação Carlos Chagas, FATEC, Fundai, entrou o Detran agora aplicando, né, através dos seus examinadores, sistema de autoescola que mudou, antes era GID, agora é GFC, daí agora tem um sistema só para a parte financeira do CFC, aí o CFC antes lidava com um caderno, aí entrou o computador, daí, então... Tinha um controle de frequência que para comprovar ali que o instrutor e aluno estavam em aula, era um papel que ficava registrado ali a assinatura com horários. Hoje a gente sabe que isso não basta só o controle de frequência. E aí a gente já começa a entrar no assunto que, na verdade, a gente se propôs desde o início, né, Lucas? Hoje a gente tem um sistema de monitoramento das aulas práticas e a gente vinha pensando, por que chegou nisso? Quando que chegou nisso? Chegou nisso porque, é ruim, é bom? Sim, tem várias versões, né, da história. Sim, alguém que gosta vai dar a sua versão, o que não gosta vai dar a sua versão, a gente vai tentar ser imparcial. Exato. Mas por quê? Tem um motivo de ter chegado a esse nível de controle que existe hoje, né? Porque lá em 2001, se falassem que ia ser feito dessa forma, a gente talvez ia até custar um pouco acreditar, né? Nunca imaginava. Não se imaginava. Imaginava que o carro do CFC teria uma câmera te filmando, tirando foto aleatoriamente durante todo o tempo, que teria um tablet para poder ter o controle do horário exato, da quilometragem, da onde tu andou, e que a Angélica poderia e o Detran acessar simultaneamente se aquele tablet tem internet. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E hoje é assim, né? Hoje é. E aí a gente fica pensando, né? Já não bastasse todos os desafios que o instrutor, o professor, o docente tem, e aí ele ainda precisa se preocupar com toda essa parte tecnológica. Tem um pouco disso, né? Querendo ou não, tem vantagens, mas a gente sabe que é mais uma situação ali, mais uma preocupação pro instrutor. E aí, já falando especificamente pro instrutor, agora se colocando como a gente sabe que são inúmeros desafios, né? A gente acaba falando muito do que tu pode melhorar, como tu pode ser mais motivado, como tu pode dar uma aula melhor, mas a gente também não pode esquecer que não é sempre fácil, né? Mas a gente, e mesmo não sendo fácil, a gente também não pode se dar por vencido e não querer que a pessoa tenha essa motivação em enfrentar tudo isso e de uma forma leve, de uma forma... Isso faz parte sempre, né, Lucas? Mas isso acaba sendo, né, do ser humano, isso são pessoas que têm, outras têm mais dificuldade, algumas mais facilidade. Mas, enquanto instrutor, quando eu sei que eu estou sendo filmado todo o tempo, será que eu, instrutor, deixo de fazer algumas coisas que, se não fosse, eu faria? Dou um exemplo muito simples e posso falar de uma situação que, na minha opinião, é um problema que não atinge só os instrutores, que é o celular. Sim.
O celular está inserido nas nossas relações e hoje é uma das coisas que mais gera infrações de trânsito em Porto Alegre, é o uso do celular. O uso do celular enquanto motorista e enquanto instrutor. Quando não tinha câmera, será que o instrutor usava o celular mais ou menos do que hoje com a câmera? É uma situação que a gente não tem. Não, o que eu falar aqui não quer dizer que seja de fato o que acontece, né, Lucas? Mas o que eu vejo assim, ó, no início, quando começou de fato as aulas serem monitoradas, eu acho que todos eles que estavam acostumados a não ter esse acompanhamento, aquilo te dá tu fica mais atento, entendeu? Tu tá mais atento ali, tô de boa aqui, mas tu fica mais atento, posso estar sendo observado. Só que é uma coisa que é um momento, é um período. Chega um tempo que tu começa a ser tu mesmo, porque ninguém consegue interpretar sempre. Seria um Big Brother? Tipo, né, no começo tu deve entrar na casa e eu assisto. Eu não assisto, mas eu acompanho muito pelas redes sociais, mas eu acho que é uma forma de tu avaliar o ser humano incrível, né? Inclusive tem muitas pessoas que fazem do programa várias interpretações ali que servem para várias coisas. E de fato, assim, chega uma hora que tu vê que todos eles começam a mostrar quem é, porque ninguém consegue interpretar sempre. Interpretar cansa. Ainda mais quando a gente não tá sendo pago. Ainda mais se a gente tiver um salário de milhões e a gente tá interpretando, eu acho que é uma maravilha. Mas quando tu não é pago, interpretar cansa. Até porque tu imagina o quanto é maravilhoso tu ser quem tu é, exatamente do jeito que tu é. E aí tu ficar gastando o teu tempo, a tua energia, tentando ser uma pessoa que não é. Cansa, interpretar cansa. Então eu acho que chega um ponto que o instrutor simplesmente já esqueceu aquilo e tem coisas que ele já fazia errado, que ele vai voltar a fazer errado. Embora eu veja algumas vantagens, principalmente nessa questão de defesa do instrutor. Nesses casos que um aluno que pela vulnerabilidade, pelo estresse, pela ansiedade que gerou no momento do aprendizado, ele resolve colocar a culpa em outro. E aí daqui a pouco ele chega no diretor dizendo, o instrutor passou a mão em mim. No momento que acontece isso, para o instrutor é um respaldo, para o diretor é um respaldo. E aí a gente consegue realmente analisar se aquilo aconteceu ou não. Então, vamos tentar ver o lado positivo disso, né, Lucas? E eu acho que nesse sentido, eu acho que é bem positivo para o instrutor. Então, ele tem que tentar olhar. O que tem de positivo para mim nisso? Essa questão eu acho que é uma das principais, né? Não, e tu falou uma coisa que é bem assim, né? Tu disse que quando lá no início foi implantado, assim, tu imagina, e eu também imagino, porque a gente não pode estar dentro de todos os carros, isso é impossível, mas por uma lógica, a gente imagina-se que o uso diminuiu de imediato. Por quê? Sim. Porque a gente, eu falo a gente no todo, não sabia o que ia vir. Se ia ser fiscalizado de 1 hora, a cada 15 dias, a cada 7 dias, a cada 30 dias. Ninguém sabia se era só por denúncia. Ninguém sabia. E à medida que vai passando, que a gente não consegue mais fingir, digamos assim, ou se controlar, tu começa a ter mais uma vida normal de aula. E talvez tu volte a usar. E é a questão, né, da ética, e é aí que eu digo, né, e aí a gente usa, eu entro no curso também, porque a gente lá no curso fala da parte prática, porque lá, Angélica, no curso, a gente tem tudo uma resolução para passar para os alunos. Eu tenho, como diretor e experiência, uma preocupação de tentar preparar ele um pouquinho além disso. Como, por exemplo, o uso do celular em aula. Porque lá no curso prático, na parte que eles fazem do curso de formação do instrutor, uma prova prática, eles também querem usar o telefone celular. E aí lá a gente já consegue passar essa troca com eles, porque lá depois, dando aula, isso não vai acontecer. Ou não deveria acontecer. E é da mesma forma as fichas de avaliação, que não podem ter rasuras. E é uma briga que tu deve ter, porque isso eu também tinha, né? É um 2 que virou um 4, né? E aí como tu vai provar, quando de auditado, como diretora, que aquilo ali de fato foi um erro genuíno?
e que não vai ter problema se for um erro genuíno. Mas quando virar rotina, aqueles erros, pode dar o entender de algo mais grave, que é, mesmo que tu não está sendo filmado ou sendo visto, faça o que é certo. E é a questão que a gente falou agora há pouco. Isso. Tu sabe que não pode, então não faça. Porque se porventura tu for questionado, o que tu vai dizer? Enquanto diretora, né? Enquanto diretora que tu é, o quanto ser instrutor te ajuda nessas relações de diretora para olhar uma ficha, para olhar que mesmo sabendo que o instrutor não pode, mas às vezes escapa. Olha, eu compreendo, assim, pelo que eu já vivenciei, quando a gente fala de uma situação, de uma atividade que outra pessoa precisa desenvolver, e a gente está falando de fora, é uma coisa. No momento que a gente começa a fazer aquela atividade, é outra. E normalmente, como que é a pessoa que está de fora, ela tem a tendência a achar que aquilo que está sendo feito é fácil. Principalmente quando ela não fez. E isso a gente observa quando a gente começa a fazer algum rodízio dentro do CFC, e aí tem um instrutor prático que nunca deu teórico, ou tem um teórico que nunca deu simulador, e tem um pouco disso, né? O pessoal que trabalha em CFC sabe, a gente tem, às vezes, assim, o pessoal que tá só na moto acha que o carro é uma barbada, o pessoal que tá no carro acha que a moto é uma barbada. Ah, porque o teórico fica só sentadinho ali atrás do computador. Ah, porque o simulador é fácil, porque ninguém vai bater, não precisa... E assim tem um monte de coisas que vão acontecendo, que a gente vai dizendo, às vezes sem nem pensar muito, né, Lucas? Mas a gente tem aquela questão de dizer, o que eu faço é mais difícil, né? O que eu faço é tal coisa. E aí a gente observa, é nítido, assim, tu trocou, tu começa em outra coisa, e aí começa, eu não imaginava que tinha tudo isso pra fazer. Eu não imaginava que era assim. E aí a gente vê que quando realmente tu experiencia aquilo, que tu tem a noção real do que acontece. Por isso é tão importante o diretor ter alguma situação de docência, o diretor participar do atendimento, porque tu vai ter um olhar um pouco mais abrangente sobre aquilo. Então, e por isso, aproveitando essa questão que eu falo do atendente, que lá no início a gente estava falando, por isso que eu acho que é importante o instrutor ter uma aula vaga, acompanhe alguma coisa ali no atendimento. Aquilo ali é importante para ti. Quanto mais integrado tu tiver em todas as frentes ali do CFC, que são diferentes, às vezes um ocupa uma ou outra, enfim, é melhor, um profissional melhor. Angélica, mas o que eu vou ganhar mais por isso? Tu vai ganhar a tua realização. Tem coisa melhor que isso, o trabalho é uma benção, a gente não pode pensar só na que a gente faz o certo, que a gente faz o bem, porque me cobram isso, porque... Não, o que a gente ganha, o ganho que a gente tem por realmente ter a consciência tranquila, agir com ética, é enormemente maior do que qualquer outra coisa. É maior que o teu salário, é maior do que o tempo que tu... É o que tem que acontecer sempre. Sim. Né? Deverias, né? Deveria. E assim, às vezes... pelo fato de como as coisas vão surgindo e a gente vê essa sociedade em modificações que às vezes são positivas, às vezes são negativas, a gente vê que muitas coisas vão se perdendo, né? A gente vem falando muito sobre isso. Eu vejo que algumas coisas elas vão se perdendo, mas vejo também que algumas coisas a gente vai ganhando. Só que esse ganhando é de uma forma, digamos, diferente do que a gente estava acostumado. E aí a gente gosta mais de fazer o que a gente já estava acostumado a dizer que é certo assim e ponto. E aí vem o que a gente gostaria de conversar, né, Lucas? A gente pensou em conversar sobre ética profissional, e ética e moral é uma coisa muito ligada, é difícil até a gente distinguir uma coisa da outra, sim, mas elas têm uma distinção, digamos, ali entre elas, que é bem importante a gente pensar. E se a gente pensar só em moral e no profissional pensando em moral, ele vai seguir aquilo que está determinado pelo Detran, que está determinado pelo CFC, e enfim, é daquele jeito ali. Mas no momento que a gente fala em ética, ele vai estar refletindo sobre tudo aquilo ali que está acontecendo naquele momento, né? Porque a moral é aquilo que é nos colocado e a gente vai se ambientando de acordo com o grupo que a gente faz parte, né? Então a gente vai fazer parte de uma família que age de tal forma e a gente entende que aquilo ali é o certo. Depois a gente vai fazer parte de uma turma da escola, de uma escola, e eles agem de tal jeito e a gente entende que aquilo ali é certo. E aí, e assim, da sociedade, da cidade, do país, enfim, aí tem grupos específicos, né, Lucas? E
No momento que vão dizendo aquilo ali é certo, e aí se alguém perguntar, se a gente pensar só em moral, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque é pro teu bem. Porque o que acontece? Quando a gente nasce e começa a fazer parte de uma sociedade, a gente precisa ir evoluindo para que a gente consiga se relacionar bem nessa sociedade, né? E é uma coisa que eu trabalho lá nos Fundamentos da Educação, que é um módulo dentro do curso de formação de instrutor, e eu acho que é uma coisa que a gente deveria parar um pouco mais para pensar nisso, né? Não especificamente enquanto pessoa, profissional, mas enquanto pessoa. Quando a gente nasce, a gente é só a gente mesmo, né? A gente nasce e aí a gente, quando quer alguma coisa, a gente vai chorar. E aí, normalmente, famílias normais, porque a gente sabe que, infelizmente, tem seres humanos que a gente não consegue entender como que podem ser chamados de humanos, mas normalmente uma criança é atendida rapidamente, né? E aí ela tá com frio, ela chora. Ela tá com fome, ela chora. Ela tá com dor, ela chora. E normalmente o que vai acontecer, e tomara que todas as crianças um dia no mundo consigam ter esse atendimento prontamente e ter esse cuidado que a família deveria ter, né, Lucas? Mas digamos que o que deveria acontecer é isso. E aí a criança vai lá e chora, ela chorou e ela quer aquele atendimento na hora, né? Então, tipo, é só tu mesmo. Aí vem o papel da educação, que a gente faz parte. A gente, enquanto instrutor, enquanto professor, não sei como que gostam de ser chamado, mas a gente tá ali querendo passar alguma coisa. Tem aquela questão ali, então, que tu tá querendo tudo naquele momento. Só que aí, no momento que tu começa a crescer um pouco mais, tu começa a ver que não adianta tu chorar. Tu vai ter que aprender a se relacionar. E as outras pessoas também têm as necessidades delas. E aí, no momento que tu vai sendo... Aí, o papel da educação, o que é? É guiar a pessoa para fora. Tem uma das definições de educação que fala nisso. E eu acho isso esplêndido. Mas aí normalmente, os alunos perguntam, mas como assim, Angélica? Guiar para fora do quê? Para fora de ti mesmo. Que não é mais tu. No momento que tu vai viver em sociedade, a gente não existe sem o outro. Exato. A gente vai viver em sociedade, a gente vai ter relações, a gente precisa ser guiado para fora para que a gente consiga se estabelecer essas relações de uma maneira saudável, de uma maneira boa, de uma maneira que tenha alguma harmonia. Tá? Então, naquele momento que tu tá sendo guiado para fora, então para fora de ti, tu tem que aprender que a gente depois, normalmente quando a gente cresce, a gente chora bem menos, né? Tem alguns adultos até que a gente... Que choram mais. Que choram mais, mas alguns têm vergonha de chorar. Às vezes a gente até deve chorar, mas não vamos entrar nesse contexto. Não vamos chorar. Não vamos chorar, né? Tem desafios, enfim, mas a gente tem que tentar manter a alegria também. E aí, no momento que a gente vai sendo guiado para fora, então a gente vai entendendo que cada pessoa vai ter a sua dor, vai ter a sua fome, vai ter a sua sede, vai ter... E aí a gente não pode querer ser sempre atendido. Sim. Porque é um grupo enorme. Exato. De imediato, né? De imediato. A gente vai ter que esperar um pouco, porque é um grande grupo. Alguns talvez vão ter uma necessidade mais rápida. E aí essa educação que é tão importante do guiar para fora e do tu te entender dentro de uma sociedade que às vezes tu vai ser atendido mais rapidamente, às vezes tu não vai ser atendido rapidamente e às vezes tu precisa ceder um pouquinho para te conseguir viver em harmonia. E aí, essa parte da educação, quando falha, que a pessoa... E aí a gente vê jovens que, às vezes, inclusive, vão procurar a habilitação, que é um desafio imenso pro instrutor, que elas não foram guiadas de acordo com o que deveria ser para fora. E aí, o que acontece? Pessoas sem ética. Sim. Porque o que é a ética? A ética é uma ciência que tem como objeto a consciência humana. E o que ela quer? O que ela quer conseguir? Ela quer conseguir que todos vivam bem. Ela quer o bem comum. Só que para ti pensar no bem comum, tu não pode pensar só em ti. E que é difícil. Tem que pensar no outro. Não é fácil, claro que não é. Ah, Angélica, então tu tá falando sobre tudo isso e tu é uma pessoa super ética, tu nunca falta... Óbvio que não. Quero ser cada vez mais, quero chegar na velhice e aí poder dizer, olha como a Angélica é uma pessoa que age com ética. É óbvio que eu percebo várias vezes que eu preciso melhorar. E graças a Deus que a gente pode melhorar. Só que tu tem que te propor a isso. Primeiro, tu tem que reconhecer os teus erros, porque às vezes eu sou egoísta. Sim. Acredito que o Lucas também seja e cada um de vocês também em algum momento é egoísta. Mas a gente precisa pensar nisso. Então, assim, ó, esse conceito da educação, e aí a gente tá tão envolvido do guiar para fora, tu vai chegar em algum momento que algum aluno teu, ele não foi guiado para fora. Sim. E quando ele não foi guiado para fora? Quando ele acha que ele simplesmente pode pular aulas, quando todas as pessoas têm que fazer aulas, mas ele se acha mais importante e por uma urgência dele, que ele não está se preocupando com o bem comum, ele quer pular uma aula. Sabe, gente, que isso que a Angélica está falando, eu acho que é bem importante a gente refletir um pouco, porque ela está dando um baita exemplo como sociedade, né? Ela nem falou diretamente ou indiretamente
da parte de instrutor de trânsito, ou de atendente, ou diretor geral de ensino, proprietário. Não, como sociedade. E ela também trouxe aqui para nós uma experiência quanto à ética, que muitos alunos, né, quando vão chegar lá no CFC para tirar a carteira de motorista, por não terem sido, né, educados, e aí eu vou chamar assim, né, ou talvez uma falta de orientação, que quando vai marcar prova no CFC e que tem prova, por exemplo, daqui a 3 semanas, ele surta. Ele não quer esperar porque ele se sente no direito de querer a prova ontem. Talvez não, passando na frente de outros alunos que já estão aguardando, que entenderam que um processo de avaliação de prova prática não é o CFC que faz. Não é a Angélica que aplica a prova, o instrutor que aplica a prova, e que lá tem uma agenda, e que quando chove o exame é cancelado, e que o aluno veio de Pelotas para cá para fazer a prova, né? E aí, infelizmente, não teve, que o CFC e a Angélica, por ser diretora, tem que dar conta, e que é difícil essa relação de contornar, porque a Angélica também disse no início, apesar de ser uma empresa privada, acaba sendo um braço estendido do Estado, porque atende a população que quer habilitar-se, né? E é um serviço prestado, e na minha opinião, muito bem prestado pelos CFCs. Concordo. Tanto é muito bem atendido que é das empresas privadas que prestam serviço a que tem maior nota de avaliação de atendimento junto ao Detran. Então, o serviço é feito e é bem feito. E este papo com café que você está gostando, espero que estejam gostando. Se tu não te inscreveu ainda, te inscreve no canal. Se tu não ativou o sininho, que tem lá do lado da palavra inscreva-se, é importante para que tu seja avisado de quando algum vídeo novo. E alguns vídeos de conteúdos a gente vai começar a disponibilizar. Se tu quiser me dar uma moral, compartilha com alguém dentro do CFC ou alguém que tu enxergue ser ou que poderia ser um excelente instrutor. Porque a categoria, o CFC e os alunos estão precisando também de pessoas com paciência, com ética, com vontade, que fazem por amor. E a Angélica também trouxe um outro item que não é porque tu não gosta que tu não vai te apaixonar. Porque eu conheço vários que entraram para o CFC porque era o que tinha e se apaixonaram. E estão 10 anos, 15 anos. Outros, e aí eu me incluo, entrei porque sempre foi o meu sonho estar dentro. Eu tinha Angélica, o meu irmão, como uma referência. O meu irmão trabalhava no CFC já, né? E aí eu tinha lá 16 anos, ele já atuava no CFC. E essa relação com os demais instrutores não acabava às 18 horas, né? Lá quando batia o ponto no CFC. Ela estendia para o sábado e para o domingo, nos eventos, nos churrascos, né? Nos passeios, nas viagens até a praia. Então, eu, com 16, na minha formação, quero ser o quê da vida? Olhava o meu irmão feliz, demais pessoas felizes, eu quero ser o quê? Instrutor. Então eu entrei assim, né? E essa ética, e aí a gente também comete falhas, porque a gente não é perfeito, o ser humano não é perfeito, por mais que a gente busque ou ache que é muitas vezes, né? A gente vai errar. Vai. E aí o saber pedir desculpa quando errou. Que não é feio dizer, né? E aí eu incluo lá o instrutor prático, o instrutor teórico, quando de alguma falha, dizer para a Angélica como diretora, errei. Eu errei. Porque errar é humano, né? Vou tentar não errar de novo. Né? Isso faz parte dessas relações. E também, como o instrutor lida com muitas pessoas, e cada aluno traz uma carga diferente, nem sempre é fácil a gente administrar tudo isso.
né? E aí, Angélica, eu queria que tu continuasse agora um pouquinho mais voltando da parte que tu oficialmente assumiu a parte de dar aula teórica. Tu assumiu de fato ou tu só cobria instrutores Não, e tu virou diretora? Exatamente, eu continuei cobrindo instrutores e aí eu já chegou um certo tempo que isso já era claro que eu gostaria de trabalhar, atuar como diretora, né? E aí tem a questão do Tu tinha dito, como é que tu disse que tu queria ser ou surgiu a oportunidade? Ah, faz o curso que aqui vai surgir a oportunidade. o que aconteceu? Eu já vinha desempenhando algumas coisas, porque a gente conversou já, eu e o Lucas, a gente tem um perfil do profissional um pouco metido. A gente vai fazendo Metido. aquilo. Metido não no sentido de ter um nariz. Proatividade, que nem diz minha amiga Ricarda? Eu? Não. Proatividade. Então, assim, eu vinha assumindo coisas que daqui a pouco já nem era só para o cargo que eu estava assumindo. Então, de certa forma, eu acho que aquilo foi se mostrando possível e a gestora, de certa forma, reconheceu assim também. E no momento que eu fiz o curso de instrutor, depois, 2005, eu fiz o curso de instrutor, em 2009 que eu me formei no ensino superior em pedagogia. E aí, a partir disso, então, que se tornava possível o curso de diretor. Porque para que a gente, para a pessoa se candidatar ao curso de diretor de CFC, ela precisa ter um ensino superior e precisa ter habilitação, obviamente, e o curso de instrutor, né? E então, quando tudo isso ocorreu, eu fiz o curso de diretor. E aí, pouco tempo depois disso, a diretora que atualmente estava atuando, ela mudou para Porto Alegre. E aí eu acabei assumindo esse papel, que eu, já, de certa forma, já fazia juntamente com os diretores que estavam ali. Claro que dentro das limitações, por não ter o curso, né, Lucas? Mas foi uma coisa que eu acredito que eu fui conquistando e aquilo já estava claro que eu tinha essa intenção. Eu já acabava vendo coisas na frente que eu achava que poderia ser diferente. E aí aquilo foi aumentando. No início, às vezes, a gente erra, depois a gente acerta e aí vai indo. Mas foi dessa forma, foi mais ou menos eu fui me mostrando preparada para aquilo, eu fui me metendo e tentando, enfim, e acabou que se propiciou. E aí, curiosamente, eu fiquei um ano e meio fora do CFC, por questões pessoais, eu passei num concurso e mudei de cidade. E aí eu atuei como diretora de 2011, 2011 até 2012, 2012 eu saí. Então, quando eu consegui, digamos, eu cheguei aonde eu me programei, eu abri mão daquilo. E aí eu trabalhei nesse concurso como uma funcionária pública e realmente percebo que, pelo menos naquela situação, não é o meu perfil, porque é realmente, em alguns momentos, essa situação do funcionário público, a gente percebe que existe uma falta de ética, né? Existe uma falta de comprometimento, ela não foi guiado corretamente para fora, não foi educado, e me vi totalmente fora do contexto daquilo. E eu lembro de um diretor num curso de atualização que ele comentou que o CFC é um cafezinho, né? Que a gente vicia e não quer soltar mais, e foi o que aconteceu. Aí eu fiquei um ano fora do CFC e aí acabei retornando. E aí continuei como diretora de ensino até 2020, e aí 2021 que eu assumi como diretora geral, que hoje é um novo desafio, né? Gente, a gente está chegando já a 1 hora aqui de papo. A gente poderia e teria assuntos para continuar conversando e com certeza o cafezinho vai continuar depois. A Angélica entrou num ponto que, por muito tempo, eu, Lucas, respondi não quando de algum convite para virar concursado, né? Para poder estudar, passar um concurso e ser funcionário público, né? Com uma certa estabilidade. E a gente aqui, e aí eu estendo, né, a fala da Angélica para mim, a gente não está falando mal de quem é funcionário público de forma alguma. Tanto que nós antes falamos, né, que em todas as profissões existem os bons, os maus, aqueles que podem evoluir, aqueles que não querem evoluir. E essa questão da Angélica eu acho que também se enquadra.
Porque talvez lá, como funcionário, talvez tu tivesse muito mais tranquila, entre aspas, do que tu estaria hoje, talvez, Sim. profissionalmente. Sim. Mas não é o que tu Não gostaria. é o meu perfil. Não é o perfil. E aí o que ocorre? O ambiente tem muita força, né, Lucas? Então, por mais vontade que tu tenha, por mais sedento que tu seja de evoluir como pessoa e, consequentemente, como profissional, de ver coisas que pudessem ser feitas de uma forma diferente e por má vontade não são, e aí não tem ninguém que te acompanha, tu tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco tu entra no bolo, né? Vai, Angélica, deixa eu pegar um gancho e levar lá pra dentro do CFC. Leve. O quanto o CFC, enquanto diretor, né, pode contribuir para melhorar na tua equipe ou em alguma equipe, né, de instrutores e colaboradores, aí eu falo atendente, todo mundo que está envolvido, né, a questão da ética. Existe alguma forma que nós, enquanto diretores, podemos contribuir para ter uma melhoria de ética dentro do CFC, tanto dentro do CFC quanto para aquele instrutor que sai, que vai para casa e que ele é um motorista, mas ele não vai deixar de ser instrutor. Uma vez instrutor, existe meios, formas. Olha, o que eu entendo do que eu já pesquisei, do que eu já estudei, se perguntarem, se ensina ética? A ética, ela é ensinada. Como que a gente ensina a ética? Através de gestos. O que a gente tanto fala para os instrutores, para com os seus alunos. O que quer dizer isso, gestos? Ah, como assim, Angélica? A gente faz gestos? Não, os gestos são o exemplo. Exemplo. É por exemplo. Então, a ética é por exemplo. E que bom que a gente tenha essas oportunidades de falar de ética, e eu acho que cada vez mais isso precisa ser conversado, porque, inclusive, antes do papo com café, o café anterior ao papo com café, eu e o Lucas já vínhamos conversando sobre o assunto, e eu comentei com ele, imagina, Lucas, se não existisse a ética, até hoje, se há 100 anos atrás o Lucas tivesse a intenção de conversar comigo sobre qualquer assunto que fosse, ele não poderia conversar comigo, Angélica, porque eu sou uma mulher, porque em 1922 seria uma coisa imoral. Sim. Porque por muito tempo, para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, se entendia que a mulher não teria direito de falar nada. Inclusive, até 1934, se eu tivesse vivido lá, eu não poderia votar. E aí, o que aconteceu? Um grupo de pessoas, eles entenderam, até aquele determinado ponto, que as pessoas que nasceram mulheres, elas não teriam direito de falar. E todo mundo entendia que aquilo ali era para o bem de todos e seguia as mulheres sem podendo falar, sem poder votar, enfim. Graças a Deus que surgiu a ética. E aí o que é a ética? É a reflexão sobre aquela moral, sobre aquilo que foi estabelecido. E aí algum dia alguém se atreveu, e isso é uma coisa que a gente tem que observar muito. Qualquer pessoa que fez a diferença no mundo, que criou uma situação grandiosa, que fez, a partir daquele ponto, ela mudou, é uma pessoa que ela teve ética e ela refletiu sobre alguma coisa e ela teve que ir contra uma norma. Inicialmente ela foi imoral, Sim. Mas depois de um tempo ela conseguiu alguma coisa muito grande. Então qualquer coisa que vocês estão procurando fazer e não sabem, procurem pessoas que mudaram a história. A gente tem que procurar pessoas que mudaram a história no mundo, porque elas agiram com ética e elas tiveram coragem de ir contra a moral. Então, digamos que lá em 1922 o Lucas tivesse a coragem de me convidar para conversar. No papo com café. Então, ele agiu com ética porque ele entendeu, por que eu não posso convidar a Angélica para tomar lá o café e conversar sobre a profissão? Porque é bom para ti, Lucas. Mas por que é bom para mim? Quando ele para de simplesmente aceitar aquilo que é o bom, que na verdade a ética é o bem para todos. Mas o que é o bem? O bem é uma coisa que não vai fazer mal para mim nem vai fazer mal para ti. A gente acaba inventando mil e uma coisas. Não, mas é porque isso... Não, basicamente é isso. É o bem comum que não faz mal nem pro Lucas nem para mim. Se tu conseguiu dizer que não faz mal pro Lucas nem para mim, então tu pode dizer que é ético. E aí o Lucas, então, naquele momento agiu com ética e perguntou, mas por que eu não posso falar com a Angélica? Mas no início ele foi imoral. Sim. Se ele realmente foi contra ele, não, eu vou falar com a Angélica. Alguém teve que um dia conversar com uma mulher. Alguém um dia teve que dar voz para uma mulher para ela poder falar. E como que aconteceu isso? Através da ética. E hoje, graças a Deus, que eu não sei quem foi que deu a primeira vez a palavra para uma mulher, mas abriu portas e hoje a gente entende, não é de forma alguma imoral, e cada vez que isso seja menos,
As mulheres podem votar, as mulheres têm direito de trabalhar. E a gente sabe que existem ainda algumas desigualdades, né, Lucas? Existe. Mas então é só para perceber assim, ó, que a moral é um costume. E ela vai mudando. A ética não, a ética é universal, porque é a reflexão sobre aquela moral. E que bom que a gente tem essas oportunidades. Lá, claro, veja que eu cobro algo e eu não faço. Então eu preciso mudar os meus gestos, os meus exemplos que tu trouxe, para que a minha equipe no CFC também consiga ser mais ética, né? E da mesma forma que isso acontece, quando lá o instrutor novo entra no CFC, existem rotinas e situações que se repetem há anos. E eu não vou entrar no mérito de certo, errado, porque não é essa a intenção agora. É isso que eu vou falar nos conteúdos que eu vou largando depois, porque eu gosto de uma polêmica. Mas não é a intenção agora, né? Não, agora não vamos polemizar. Mas assim, se porventura o instrutor novo entra lá dentro do CFC e ele leva uma ideia nova que ele aprendeu no curso de formação de condutores e que é diferente da rotina dos demais, como é visto isso? Às vezes é visto como uma ameaça. E aí ele tem que ter muita força. Se ele acredita naquilo, se ele tem total certeza que aquilo ali é bem para ele, bem para o outro, ele não pode desistir. E nesse momento ele tem que achar pessoas ali dentro que estão dispostas a ir contra um ambiente negativo, um ambiente que não agrega em nada, e não pode parar de buscar aquilo que ele acredita. Porque se tu é sempre contra aquilo que tu acredita, chega uma hora que tu realmente não vai ter motivação nenhuma para trabalhar. Perfeito. Não, e essa pessoa, porque a gente não tá falando aqui para te ser empregado no CFC, e lá no CFC ter uma regra e tu começar a bater de contra aquela regra. Tu vai perder o emprego rapidinho. Isso é umidade. Demorou para entrar, mas para sair é rápido. O que nós estamos dizendo é que com argumentos, com fatos, com estudo, com gentileza nas palavras, com o entendimento que é uma cultura lá dentro, conversar com uma diretora para expor a tua ideia. Se olha, sobre isso, acontece isso. Porém, lá no curso, a gente viu isso. Porque fazendo isso, vai acontecer isso. E o aluno vai ficar menos nervoso numa prova. E aí eu acredito, não é eu acho, que se tu acha, tu não tem certeza. Eu acredito que isso vai dar um resultado maior em desempenho de aprovação. Posso tentar fazer e aí para me poder balizar em números, depois eu te trago? Gente, isso é mudar uma cultura que está enraizada na empresa. Exatamente. E mais, né, Lucas? A minha fala foi muito no sentido assim, ó, tu chega no CFC, a gente sabe que não pode usar o celular, mas aí tu chega no CFC, todos os teus colegas usam o celular. E assim, ó, tu não começa a ser... Eu falo muito isso em aula pro pessoal que tá no curso de formação. Nenhum instrutor ruim, ele chegou no CFC ruim. Sim. A gente vai se tornando ruim aos poucos. Sim. A gente vai deixando isso acontecer. Quando que a gente vai se tornando ruim aos poucos? Quando a gente vê que todo mundo no celular, a gente sabe que tá errado, a gente acredita que tá errado e a gente já viu que tipo, a melhor coisa vai ser não usar o celular. Mas aí a gente vê todo mundo usando. Mas eu vou pegar bem rapidinho, tá? E vou mandar uma mensagem pro meu pai. Aí daqui a pouco eu vou pegar bem rapidinho, e aí isso acontece uma vez no dia. Aí tu pega rapidinho de novo, tô lá, todo mundo usando o celular de novo, né? Eu vou pegar agora só pra mandar uma mensagem pro meu namorado, pra minha namorada, pro meu filho. Porque pra te ver, se eu esquecer, se eu não mandar essa mensagem, ele pode esquecer e pode... Aí a gente começa a criar desculpa pro nosso próprio erro, né? Exato. Mas aí imagina se eu esquecer tal coisa, daí vai prejudicar a vida dela. Não, eu vou usar mais rapidinho. Todo mundo usa, né? Exato. Ninguém nunca me falou. Aí o instrutor, que ele era bom, que ele tava tudo indo pra ir bem, ele começou a se contaminar por um ambiente negativo. Graças a Deus, eu acredito que a maioria dos ambientes não é tão negativo assim. Mas só uma hipótese, né, gente? Porque a gente tá falando de ética, de moral. Exatamente. E aí o que acontece? Aquele começo de tu pegar o celular pra uma coisa, daqui a pouco toda a aula tu pegou o celular. Aí se tu dá 10 aulas no dia, 10 vezes tu pegou o celular, e às vezes não só uma vez durante a aula. Aí quando vê tu já pegou 20 vezes. E quando vê tu é uma pessoa um instrutor, uma pessoa não, vai ser pesado. Mas tu está agindo tão
de forma tão errada como tu criticava lá no início. Não, e eu vou pegar um gancho, Angélica, teu. No episódio 5 tem a Ricarda. A Ricarda Guedes, ela é uma não existe ex-diretora, né? Mas assim, ela não atua mais. Em dezembro ela cumpriu o papel dela, né? Resolveu dar um tempo, né? E aí no final ela disse assim: você, instrutor novo, que está entrando cheio de gás, acontecerão coisas nos CFCs, mas não deixe isso te desanimar. Continua. E é exatamente isso. Logicamente que ela não falou com essas palavras, eu sou muito bom de decorar, de reproduzir exatamente, mas a ideia que ela falou que foi isso, né? Tu chega com tanta vontade, e não é só no CFC, é em qualquer profissão nova. Tu quer mudar o mundo. Sim, tu tá cheio de expectativa do que tu vai te tornar, do que tu vai conseguir oferecer para as pessoas. E aí, aos poucos, se a gente não manter isso vivo, a gente vai perdendo. Exato. E a gente vai perdendo, e a gente vai perdendo. E aí, se a gente perder demais e a gente não tá fazendo mais nada do que a gente acredita, a gente vai estar primeiro agindo sem ética, porque Sim. a gente vai estar passando um monte de coisa para os alunos que a gente não faz, que a gente não acredita. E aí, quando a gente se dá por conta, a gente está tão desconectado de tudo que a gente não tem mais alegria profissional. E a gente sabe que tem áreas da vida, e isso é uma coisa que eu costumo dizer, e uma área da vida afeta a outra, e aí quando vê aquilo que, uma coisa que estava errada, aí são duas, aí são três, e quando vê, tá tudo errado na nossa vida. E é uma coisa que a gente foi deixando crescer, que a gente foi alimentando, e né? E aquilo vai indo, e quando vê, a gente tá totalmente perdido. Tem uma frase que até tá na caneca aqui, né? Que é a frase que eu uso com frequência no meu curso, no curso que a gente trabalha, né? Na atuação, na parte do conteúdo que a gente tá junto aos alunos em construção, né? Que se eu quero fazer a diferença para eles, precisa começar comigo. Porque senão eu só vou estar aquela velha lição de moral. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E isso, na minha opinião, é uma desculpa muito mais do que ultrapassada. Né? A gente está em outros tempos, em outra geração, que é a geração do exemplo. Né? A geração que tu vai sair reproduzindo muito mais do que tu enxergar de coisa boa do que tu escutar de coisa boa. Porque as palavras ensinam, mas os exemplos é que arrastam. Tem um vídeo que a gente passa nesse sentido, né? Gente, a gente está chegando no final do Papo com Café. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando, esse canal é feito para vocês, para nós, para que a gente possa discutir, conversar, evoluir, melhorar. Ninguém é dono da verdade, e a verdade não é absoluta porque existe muitos pontos de vista, né? Versões. Muitas versões. Mas o Papo com Café é isso. Te inscreve no canal, ativa o sininho e me dá uma moral compartilhando com muitas pessoas. Para fazer esse conteúdo chegar muito longe. Para mostrar o quanto nós somos importantes na formação dos novos motoristas. Eu queria, antes de encerrar, pedir para a Angélica e encerrar dando um recado. Um recado para quem está entrando, para quem não conhece ainda, que talvez é instrutor novo, ou para quem vai ser instrutor, ou até mesmo para quem já está lá e que está talvez desmotivado um pouquinho. Né? O que tu poderia dizer para a gente finalizar esse Papo com Café? Eu acredito que a gente precisa ter o compromisso com a gente mesmo. Antes da gente assumir um compromisso com uma empresa, com uma outra pessoa, com um aluno, seja lá o que for, a gente tem que cumprir o compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Então, se alguém estiver desmotivado, se alguém estiver perdido, ou quem está começando, não esqueça. Ao meu ver, é uma coisa que faz muita diferença a gente ter o compromisso com a gente mesmo. Então aí tem aquela questão que às vezes fala, veste a camiseta da empresa. Acho maravilhoso quem veste a camiseta da empresa. No papel é bonito. Mas eu acho que é mais maravilhoso ainda quando a gente veste a própria camiseta. Quando a gente está com a consciência tranquila, que a gente realmente está fazendo o melhor que a gente pode na situação que a gente tem, mais ou menos parafraseando Cortella. O Cortella. Né? Até a gente ter condições melhores de fazer melhor ainda. Mas o compromisso que tu assume contigo mesmo é o que a gente não pode deixar de acontecer na vida da gente pessoal, na vida da gente profissional. E como a gente é em um lugar, a gente é em todo lugar. Então a gente já tem que começar a pensar quem quer ser instrutor. Mas será que vai dar certo? Não vai dar certo?
Perceba o que tu faz errado hoje com relação ao trânsito, que tu tá disposto a começar a fazer certo para que tu consiga ter sucesso nessa profissão. O que tu tá disposto a mudar? Porque tem que começar antes. Tem que abrir mão de alguma coisa, Sim, né? tu tem que abrir mão, porque tem alguma coisinha que tu faz errado. Aí no Sim. momento que tu realmente tu consegue ter um compromisso, mas tu vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra melhorar. A gente vai treinando, a gente vai identificando falha e vai melhorando. Mas tu tem que pensar, o que eu tô disposto a abrir mão para que eu consiga ter uma melhora, para que quando chegar lá no CFC, eu fale uma coisa que realmente eu acredito. E como é bom quando a gente consegue falar alguma coisa que a gente acredita. E como é bom eu ter tido essa oportunidade de dividir esse papo com café com o Lucas, porque começa por aqui, né? Hashtag começa por aqui. Começa com a gente ter o compromisso com a gente mesmo. Como é bom a gente falar de coisas que a gente acredita, que a gente realmente vai conseguir trazer a emoção naquilo que a gente fala, que realmente a gente vai conseguir fazer alguma diferença na vida da outra pessoa. E a gente faz a diferença na vida das outras pessoas o tempo inteiro. Não vamos desperdiçar isso. Não interpretar, né, Lucas? Exato. Não inventar. Vamos ser a gente mesmo e ter esse compromisso com a gente mesmo, se dando por conta que a gente precisa ser guiado para fora, ajudar pessoas a ser guiadas para fora, para viver com ética na sociedade. Angélica, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter percorrido esse caminho até aqui. Nesse período que eu percorri até aqui, a gente eu refleti muito sobre a minha caminhada, o quanto seria bom e gostoso conversar com vocês, para passar um conteúdo genuíno, que não foi combinado, que não foi planejado as respostas, e que se teve algum erro, foi também de uma forma a acertar, e eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Parabéns, Lucas. Pessoal, brigadão. Tchau, tchau. Dá uma moral, porque ele merece. Dá essa moral. Oh.